Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História, mais uma aula em que vamos dar fim à análise da Primeira República Brasileira. Qual é o objetivo da aula de hoje? É compreender a inserção dos descendentes de africanos e das mulheres durante a Primeira República Brasileira. Como será que eles foram tratados nisso? Vamos lembrar que a abolição da escravidão, o fim da escravidão no Brasil, aconteceu em 1888. Já no ano seguinte, em 1889, os fazendeiros que não gostaram disso ajudaram e deram apoio à proclamação da República. Veja, a proclamação da República está diretamente relacionada com o fim do trabalho escravo no Brasil. Portanto, como será que ficou a condição dessas pessoas que agora eram livres depois disso, durante o regime republicano? E vamos analisar a questão dos povos indígenas no Brasil da Primeira República. Como será que era também dado o tratamento a esses povos indígenas? Será que eles eram protegidos, eram respeitados, eram mantidos? Isso também vai ser um dos nossos objetos de análise nessa aula. Vamos para os nossos conhecimentos prévios. Durante a Primeira República, iniciou-se no Brasil um grande movimento de êxodo rural. Mas o que é êxodo rural? Vocês sabem o que é isso? Lembram o que é isso? No mesmo período, quais foram as consequências do êxodo rural para as cidades brasileiras? O que isso ocasionou para o Brasil? Quais foram as consequências desse processo de êxodo rural para a urbanização, para a cidade brasileira? Vamos respondendo aqui. Êxodo rural é o processo de migração da população do campo para a cidade. Aquela população que deixa de viver no meio rural e ele passa a viver no meio urbano. É o contrário do que a gente chama de êxodo urbano. Êxodo urbano é quando a pessoa sai da cidade e vai para o campo. Êxodo rural é quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade. No mesmo período, quais foram as consequências do êxodo rural para as cidades brasileiras? Bom, houve um grande crescimento da cidade, obviamente, né? Quanto mais pessoas iam para a cidade, a tendência da cidade, óbvia, é crescer. Em um processo de urbanização e industrialização, que vem aí junto ainda com a imigração europeia. Então você vai ter uma população do campo que cada vez mais vai para a cidade e você vai ter uma população de imigrantes europeus que também cada vez mais vão para a cidade, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Isso vai gerar o quê? Um inchaço da cidade. A cidade vai crescendo muito. E se a cidade ela cresce muito rápida, ela acaba crescendo de uma maneira desorganizada. E aí nós vamos ter a criação de periferias. Essas zonas marginais à cidade, que geralmente você vai ter uma condição de vida não muito apropriada, sem totalmente sistema de esgoto, escola, saneamento. Essas coisas são importantes para o desenvolvimento da vida e da dignidade humana. Vamos para a nossa problematização. Segundo índices do IBGE, as mulheres são hoje 51,8% da população brasileira. São a maior parte da população brasileira é formada por mulheres. Você já se perguntou por que há tanta desigualdade salarial ou de oportunidade para as mulheres atualmente? Já se perguntou por que isso acontece? Sendo que elas são a maioria da população. Não deveria ser elas que deveriam, então, oprimir os homens por ser maioria, ao invés de você ter uma situação inversa, em que nós temos uma situação em que a mulher ela é bem mais destratada na sociedade brasileira do que o homem é? Já se perguntou por que há essas diferenças? Vamos para uma contextualização. Gente, essa notícia foi retirada direto do site da Câmara e ela mostra que nas últimas eleições presidenciais, a bancada feminina, isso é, a bancada formada por mulheres, cresceu para 15% da cadeira. Antes você tinha, na Câmara de Deputados, 51 deputadas mulheres. Na última legislatura, se tornaram 77. Certo? Então, olha, antes, essas mulheres, que são mais da metade da população brasileira, elas representavam 10% dos deputados que governam o país, apesar de serem mais da metade. Nessa última legislatura, a coisa até que melhorou, foi para 15%. Mas será que esse ainda é um número que representa a sociedade brasileira? É uma sociedade formada, a maioria por homens ou a maioria por mulheres? Será que 15%
é suficiente para garantir os direitos e a defesa de 51% da população brasileira? As origens dessa desigualdade entre gêneros traz influência até os dias atuais. Vamos compreender quais fatores históricos favoreceram essa desigualdade durante o nosso sistema republicano, então? Constituição de 1891. Vamos lembrar, a República foi proclamada em 1889, daí eles se reuniram para escrever uma Constituição. Essa Constituição só ficou pronta em 1891. O que ela vai trazer de novidade para o Brasil? Primeira coisa, tripartição dos poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Aquela velha tese iluminista de dividir o poder para que ninguém possa abusar do poder. O voto aberto, isso não é que nem hoje. Nessa época aqui, quando você ia votar numa eleição, você chegava para o mensageiro e você dizia, oi, meu nome é Rodrigo e eu quero votar em tal deputado. O cara ia lá e anotava num livro isso aí. Esse livro depois ficava guardado ou na Câmara Municipal ou na biblioteca da cidade. E qualquer um podia ir lá, pegar esse livro, abrir e verificar em quem eu votei. Isso dava muito poder para os políticos e coronéis, que se você não votasse neles, e eles tinham como conferir se você mentiu para eles ou não, podiam depois te atacar ou te causar algum prejuízo. Sufrágio masculino, ou seja, voto masculino universal. Todos os homens têm autorização para votar, desde que sejam maiores de 21 anos. Mulheres estavam excluídas. E também não votavam os analfabetos, que era a maioria da população que tinha sido libertada com o fim da escravidão. A maioria deles eram analfabetos. Mulheres não votavam também, mendigos não votavam também, soldados também não votavam nesse período e nem membros de ordens religiosas. Todos esses aí estavam proibidos, não tinham o direito a participar da República Brasileira. O Estado era laico, separa-se a Igreja do Estado, um vai para cada lado. É aí que é criado, por exemplo, os documentos civis, certidão de casamento, certidão de nascimento, e também acaba com a pena de morte no Brasil. A partir daqui, já não era mais aplicada a pena de morte no Brasil. Como ficou a situação dos povos indígenas? Bom, os povos indígenas na Primeira República, aqui você tem uma representação de chefes guerreiros de uma tribo, durante a década de 1920. O contato entre o homem branco e os indígenas sempre levou, desde o começo da colonização, a muito prejuízo para essa população indígena, para a sua cultura e até para a sua existência. Isso ocorre porque muitas dessas populações acabaram desaparecendo. Por quê? O desaparecimento da população indígena ocorre, entre outros motivos, pela disseminação de doenças a esses povos. Como esses povos viviam isolados na América antes de ter contato com o europeu, eles nunca tiveram como desenvolver anticorpos e resistência a uma série de doenças que vinham da Europa com os imigrantes. Essas doenças eram absolutamente letais para a população indígena. Tanto é que, até os tempos atuais, os indígenas são um grupo prioritário em campanhas de vacinação contra doenças. Tá? Eles não conseguiam resistir a essas doenças. Até hoje, isso é um problema para eles. E também devemos considerar um processo de aculturação sofrido pelos indígenas. Isso é, dos europeus forçarem os indígenas a abandonarem a sua cultura e adotarem a cultura europeia. Com o passar dos anos, eles deixaram suas crenças e culturas para viver de acordo com o homem branco. Então você vai ter, por um lado, um processo de extermínio físico, de morte mesmo, da população indígena, e por outro lado você vai ter um processo de extermínio cultural dos indígenas, que passam a ficar cada vez mais proibidos de exercer sua cultura e proibidos também de conhecer as suas origens. Aqui eu trago um exemplo para vocês, uma família indígena aculturada. Isso em 1929. Pode perceber que essa população tem traços aí físicos de uma população indígena, mas olhem as roupas que eles vestiam. Essas roupas são típicas da cultura europeia, esse tipo de vestido, calça, tênis, sapatos. Não são roupas típicas da cultura indígena. Esse povo já foi aculturado. Ele já abandonou as suas origens culturais e já está adotando a cultura do outro.
Então vamos para a atividade da nossa aula de hoje. O contato do homem branco com os povos indígenas resultou em, letra A, respeito cultural mútuo, com grande troca cultural para os dois povos? Ou, letra B, extermínio de povos devido à disseminação de doenças e perda das identidades culturais? Ou pode ser a letra C, a proteção do modo de vida indígena através de criação de instituições que garantiriam seu isolamento cultural? Vocês têm um tempinho aí para pensar, analisar, e eu já retorno com a alternativa correta. Leram com atenção, estudantes? A resposta correta para essa atividade é a resposta letra B. O extermínio de povos devido à disseminação de doenças. Vamos lembrar, eles viveram muito tempo isolados do homem branco, do homem europeu. Muitas das doenças dos europeus não eram conhecidas pela biologia egípcia, eles não tinham ali anticorpos o suficiente para se proteger. Algumas doenças bastante simples viravam verdadeiras endemias dentro de aldeias indígenas. E isso levava à mortandade e até mesmo o extermínio de aldeias inteiras. E também a perda das identidades culturais dos indígenas, isso devido ao processo de impor a cultura branca, a cultura europeia, que já era bastante disseminada no Brasil. E como que ficou os descendentes africanos, aqueles que foram trazidos à força durante o nosso processo de escravidão e que agora se encontravam livres no Brasil, depois de anos de trabalho e anos de luta desses povos? Não foi nada fácil para os pobres, principalmente para os negros da Primeira República. O sistema era desigual, excludente, ele se manteve. Aquele sistema que excluía eles da vida política, da vida econômica, que fazia com que eles fossem marginalizados na sociedade brasileira, foi mantido na Primeira República. Apesar dos discursos republicanos, um discurso que faz a gente ter a ideia de uma igualdade entre as pessoas, isso não foi um fato na Primeira República. Esse regime ele excluía, sim, a população indígena. Só para vocês terem ideia, na Primeira República, os cultos africanos eram proibidos, como, por exemplo, o candomblé e outras religiões de matriz africana. Se você fosse pego praticando uma religião de matriz africana, você era preso, você ia para o presídio, porque isso era proibido. Os negros eram perseguidos e presos se fossem pegos dançando capoeira. Se você dançasse capoeira, você era preso também. Se você fosse pego tocando samba, que era uma música típica dessa população,
você era preso também, isso era proibido, se praticando o candomblé ou qualquer outro ritual religioso ou cultural que viesse da África. Tudo isso aí forçava com que essa população acabasse indo para as regiões marginais das cidades, para as favelas, para os lugares mais afastados, e ali eles acabassem se reunindo de maneira clandestina, escondido, praticar suas religiões, praticar a sua música, praticar as suas festas. Isso vai gerar até alguns grandes anos de resistência, onde vão ser berços culturais do desenvolvimento dessa cultura. Desenvolvendo o samba, desenvolvendo a dança da capoeira, e aí por diante. Os negros, então, eles se organizaram, criando esses redutos, e lá eles também passaram a discutir a questão política da situação deles. Então, eles se reuniam, às vezes, ali, vamos dizer, para comer uma feijoada com os amigos, num lugar bem afastado, onde a polícia não chegasse muito, faziam um sambinha e eles começavam daí a discutir. Oh, mas a gente também quer ter direito a voto, nós também queremos ter escola, nós queremos também participar. Então, esses redutos aí acabaram virando aí lugares de muita manifestação política e muita manifestação cultural para essas populações. Então, aí você vai desenvolver o movimento de luta pelos direitos civis dos negros. Apesar disso, tentaram resistir, se organizando em sociedades esportivas, em sociedades culturais, terreiros e em organizações políticas. Em várias cidades do Brasil, você tem clubes chamado Clube 13 de Maio. Faz referência ao quê? À abolição da escravidão. Eram clubes de descendentes de africanos. Lá eles reuniam para fazer suas festividades, mas também para discutir a sua situação de direito. Aqui nós temos uma imagem de 1930 que mostra para a gente a reunião da Frente Negra Brasileira, o qual eles justamente se reuniam para discutir o direito a voto, o direito ao reconhecimento de seus direitos, o direito a uma vida digna. E como que ficou, então, a situação das mulheres nesse período? As mulheres foram igualmente excluídas. Desde o início da República do Brasil, as mulheres foram excluídas de qualquer direito político. Os homens, nessa época, eles usavam o discurso de que quem manda é o pai de família. Então, o voto é da família. O pai, ele vota pela família, não é do indivíduo. Esse aí era um discursinho que você tinha justamente para excluir as mulheres, para fazer a exclusão. Veja que esse discurso não era feito em relação à população africana, que nem o pai de família tinha direito a voto. Agora, quando se falava de um direito de voto para mulheres, daí não, o pai é o representante legítimo da família. Por quê? A sociedade era profundamente patriarcal. Era o pai que detinha os direitos, era o pai que detinha o trabalho, era o pai que detinha poderes. Mas isso não significava que as mulheres não lutaram pelo seu direito a voto e participação política, direitos iguais, educação, ensino superior. A Constituição de 1891 não concedeu o voto à mulher e nem direito de ser votada. Ela não podia votar e não podia ser votada. Em alguns estados do Brasil, inclusive uma mulher de família, vamos dizer assim, uma esposa, para ela poder exercer um trabalho, ela chegava a ter que pedir autorização ou para o prefeito ou para o governador. Não bastava nem só o marido autorizar, você precisava que os políticos autorizassem. Isso aconteceu em vários estados, inclusive no Paraná. As mulheres brancas e negras nada possuíam de direito. O machismo imperava. Se a nossa sociedade, alguns já consideram ela machista ainda nos tempos atuais, nesse tempo era bem pior. As mulheres resistiram em atividades autônomas, como domésticas, lavandeiras, vendedoras de doces e costureiras. Daí você me pergunta, mas você não falou que precisava pegar autorização do governador para poder para poder trabalhar? Essas atividades aqui não tinham carteira de trabalho assinada, eram trabalhos autônomas, não tinha carteira. As mulheres pobres, em sua maioria negras, que sobreviviam com precárias condições de vida, mal garantiam o que era necessário para sustentar seus filhos. Mal conseguiam garantir isso. Elas não tinham carteira de trabalho assinada, não tinham uma renda estável, um salário mínimo. Elas viviam, então, dessas pequenas atividades que tem dia que você consegue um bom dinheiro, tem dia que você pode não conseguir nada. Com a industrialização e a urbanização, foram relegadas à margem dessa sociedade republicana e machista. E isso levou as mulheres a se organizarem na luta também dos seus direitos, a se reunirem e discutirem isso. E eu trago aqui dois grandes ícones desse movimento, que é uma professora, a Leolinda Daltro, aqui em uma passeata no ano de 1917, e a líder feminista, Berta Lutz, aqui numa matéria
do jornal do Movimento Feminista Brasileiro de 1925. Essas duas mulheres discutiam a questão do direito das mulheres, brigaram pelos direitos das mulheres e fundaram o Partido Republicano Feminista. Um partido, então, que vai se dizer republicano, mas que tem como objetivo a defesa do direito das mulheres. Políticas afirmativas. Ações afirmativas. Já ouviram falar desse termo? Ações afirmativas são políticas públicas focais voltadas para grupos que sofrem discriminação, tanto étnica, quanto racial, quanto discriminação de gênero ou religiosa. Essas políticas afirmativas são políticas que têm como objetivo promover a inclusão socioeconômica de populações que historicamente foram privadas disso. Tá? Então, ela serve o quê? Ou para melhorar o serviço público, proteção social da pessoa, reconhecimento de sua cultura ou combate ao preconceito. Certo? E eu trago aqui para vocês uma atividade, então, para a gente pensar em políticas afirmativas, uma sugestão, atividade de mão na massa. Pesquise alguma política pública que visa promover a inclusão socioeconômica e cultural de povos tradicionalmente discriminados. Grave um vídeo de 3 minutos explicando e envie isso para o seu professor. Se não tem um tempo aí para pensar, a gente já retorna. Então, pessoal, pense bem e capriche nessa atividade para enviar para o professor de vocês. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós trabalhamos com como ficou a situação dos indígenas com a proclamação da República, uma questão que ficou excludente ainda a situação deles, a situação dos afrodescendentes e a sua resistência e também a luta pelos direitos civis das mulheres. Então, gostaria de agradecer a todos vocês e até a próxima.